News Media, sua academia da mídia. São cursos online, cursos em company, soluções corporativas em media training, palestras e mestre cerimônias. E, é claro, as nossas entrevistas. Hoje, no News Media, eu estou aqui com um jornalista super versátil. Já trabalhou como repórter, já trabalhou em diversas emissoras, já trabalhou em rádio, em jornal impresso e, na realidade, eu sou fã do Celso Zucatelli. Eu sou seu fã. Ele é incrível porque ele consegue transitar nessas áreas e dá um show de comunicação. É um excelente comunicador, não só aqui, né, a gente conversando, mas também nos bastidores. Quando você chegou, todas as pessoas já perceberam o seu carisma. Obrigado. E eu acho que isso é fundamental, o carisma que você tem. Por isso eu te convidei para vir aqui Stella. na News Media. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Obrigada de coração. E a gente vai falar um pouquinho sobre as histórias da sua carreira. Vambora! E eu assisti recentemente uma história muito engraçada, quando você era repórter e, na realidade, lá em Nova Orleans, você queria cobrir um furacão, é isso? Conta pra gente essa história. Eu morava em Nova York. Essa história de ser correspondente internacional é um sonho, e para mim era um sonho muito importante, e realizar isso foi realmente especial na minha vida. Eu queria muito, quando eu fui estudar, eu fazia um MBA, e a conclusão desse MBA era nos Estados Unidos. Passava por Chicago, Washington e Nova York. Para você ver as bolsas em Chicago e em Nova York, e para você ver o governo e a gestão, né, do dinheiro oficial, no caso em Washington. Pois bem, quando eu voltei desse período, dessa experiência lá, eu pus na minha cabeça que eu queria morar lá, que eu queria ser correspondente. E aí comecei esse processo e essa oportunidade apareceu. Apareceu já na Record, eu fiz o MBA, eu estava na Cultura, essa oportunidade apareceu na Record e eu me mudei para Nova York, fui ser correspondente lá, foi uma experiência riquíssima. E entre os sonhos que eu tinha, eu gosto muito de assistir televisão internacional, era o de cobrir furacão, porque eu via aquelas imagens da CNN, a galera sendo arrastada, e felizmente, graças a Deus, nós não temos isso aqui no Brasil. A gente tem outras tragédias naturais, infelizmente, que são provocadas, né? Desculpe interromper, mas você não tinha medo de, por exemplo, fazer essa cobertura? Não tenho. Ou fora disso, você tem medo, mas como você está trabalhando, você... Não. Eu tenho um pouco medo, inclusive. Eu gosto de esporte radical, eu gosto de coisas diferentes e tal. E especificamente, quando você tem esse tipo de cobertura, a adrenalina não te deixa sentir medo nenhum. É muito louco. Eu estava em Nova York, quando a gente recebeu o alerta do furacão em Nova Orleans, rapidamente eu mobilizei a equipe e a gente embarcou e foi para lá. E foi muito divertido, porque a gente chegou no aeroporto e a gente usa uma credencial do governo americano, que é do Centro de Imprensa Internacional. Mas tem uma história anterior no avião que tinha uma jornalista, só tinha jornalista nesse avião, Nesse né? voo só tinha jornalistas, só. E aí tinha um comissário... Um figuraça. E daí ele falou assim, gente, como que é a história? Acho que você contando até melhor. Foi isso mesmo, a gente chegou porque quando a gente passou por esse guichê, fizemos o check-in, a menina já estranhou a gente pedir para ir para Nova Orleans. Aí quando ela viu a nossa credencial, ela autorizou. Aí, beleza, embarcamos, entramos no avião. Era inclusive um avião brasileiro, da Embraer, uma companhia americana, mas era um avião um pouco menor. E a gente está nesse avião só profissionais de imprensa. Nós, uma turma, eu acho que da TV da Alemanha, da TV da Coreia, não sei, e uma menina produtora da ABC. Pois bem, e aí o comissário brinca e fala assim, atenção senhores, ele tinha uma voz engraçada, assim, falava assim, né? Atenção senhores passageiros, esse é o voo para Nova Orleans. Ele fez uma pausa assim e falou assim, eu disse Nova Orleans, a porta ainda está aberta, é hora de correr. Aí obviamente a gente riu, todo mundo riu e falou, ninguém vai sair, então a gente tem que ir para Nova Orleans. Fecha a porta e vamos. Se ferrou, né? Porque ele não queria ir também. Claro que não, né? Ninguém queria. A gente foi o último voo civil a pousar em Nova Orleans neste furacão. Depois da gente, só voos militares. Quando a gente pousou lá, inclusive o aeroporto já estava todo apagado e já tinha os militares botando a gente para correr, botando a gente para fora. Foi uma doideira. E tinha uma menina no avião que fiquei conversando com ela, e ela era produtora da ABC, e aí fiquei conversando com ela e tal, e ela, né, pagando de estrela, né? Não, a gente já tá com tudo pronto lá. Hotel reservado. Olhei pra minha equipe e falei, a gente vai morrer, vocês sabem, né? Porque os caras já têm tudo pronto, a gente não sabe nem onde a gente vai ficar, a gente não tem nem carro, então a gente vai morrer. E aí a menina, não, tá beleza. Quando a gente pousou lá, quem é que foi buscar a menina? Ninguém. Largaram ela lá, porque não podia mais entrar no aeroporto. Você com quem ela precisa de carona? Pra ela. Com o brasileiro aqui.
né? Enfim, aí fomos alugar o carro lá, e aí o cara, a menina toda gentil, oferecendo pra gente um upgrade na locação. A gente disse, vocês querem um Mustang conversível? Eu falei, filha, tem furacão aqui, eu não quero um Mustang conversível. Excelente eu quero um carro bem fechado, o mais fechado possível. Mas foi uma experiência incrível, incrível, incrível. A gente ficou lá 3 dias até passar toda a ameaça. A gente acabou conseguindo lugar num hotel de uma família de uns indianos. Eles ficaram com medo de sair de Nova Orleans e ter o hotel saqueado, porque no anterior, no furacão Katrina, isso aconteceu. Teve muito saqueamento. E aí eles estavam com medo, eles decidiram ficar. E aí, por sorte nossa, porque só tinha jornalista. Tinham alguns integrantes da família, as mulheres e as crianças eles tiraram da cidade e ficaram só os pais, eram 2 irmãos e eles ficaram tomando conta do hotel. E a gente, vários profissionais de imprensa, então eram muitos profissionais de imprensa, era divertidíssimo, virou um acampamento engraçadíssimo, com a galera se ajudando, não tinha luz, era só gerador, não tinha energia elétrica, e esse gerador abastecia a televisão no lobby do hotel, a televisão que a gente ficava assistindo o tempo inteiro, era um monte de fio, não sei como não teve um incêndio, porque todo mundo carregando seus equipamentos naquilo, e o freezer. Tinha um freezer que era abastecido por esse gerador também. De onde a gente pegava comida, a gente se servia. Ele falou, vai pegar o que vocês quiserem, porque não tinha ninguém para servir, né? A gente só tinha um lugar para dormir. Peraí que o Paçoca quer descer, quer dar um rolê, Paçoca e a Tapioca, eles estão aqui também, vamos mostrar eles aqui. Paçoca também veio, vem cá, meu príncipe. Esse é Paçoca, esse é Tapioca, quer segurar? Será que ela fica? Uma boa? Ai, que linda! Aqui, ó, meus bebês. Ai, gente, não é uma gostosura. Eu sou suspeito. Então, eu coloquei aqui na minha pauta justamente para a gente falar sobre isso, que é muito interessante. Eu comecei a te seguir no Instagram na época que você fazia Hoje em Dia. Na Record. Eu falei assim, gente, que cachorrinho mais lindo, apaixonado. E você que parece que criou essa onda dessa raça aqui no Brasil, né? Foi bem interessante. Foi não planejado, foi super sem querer, porque o Paçoca veio para minha vida e foi para ele entrou no estúdio a primeira vez para facilitar a equipe de produção. A gente tinha uma pauta pet e aí eles já tinham agendado um cachorro grande, um médio, e para essa pauta, que honestamente eu nem lembro qual era, mas eles precisavam de um cachorro pequeno também. Para facilitar e passar para o próximo assunto na reunião de pauta, a gente vai discutindo assunto por assunto. Então, amanhã vamos falar disso. Isso está aprovado, não, isso muda, tal. Então a gente faz uma reunião e as pessoas dizem o que vai acontecer. Né? Enfim, e aí eu falei, não, eu já estou com um cachorro pequeno em casa, eu estou com um filhote, eu trago. Pode ir para a próxima. Já estava aprovada para facilitar a vida e o pessoal não ter que ficar marcando outra pessoa. E aí quando ele entrou no estúdio, foi uma loucura, né? Os telefones da Record não paravam de tocar, as telefonistas falaram que quase derrubou o PABX lá. Então, aí não saiu mais. Mas... Ele adora, né? Ele ama o estúdio. E a Tapioca, gente, o lacinho dela é a coisa mais fofa. A Tapioca veio depois. Né? Eles são muito tranquilos. O Paçoca tem 8 anos, a Tapioca tem 4. Ela veio, na verdade, para fazer companhia para o Paçoca. Né? A gente não queria que ele ficasse sozinho e aí a gente pegou a Tapioca. E aí, no começo ele sofreu, ficou muito ciumento. Agora tá legal. E essa coisa do Hoje em Dia também, você ficou 10 anos no programa, foi isso? Praticamente 10 anos, porque um pouquinho menos do que isso, quase 10 anos, porque eu fiz um pouco de Hoje em Dia, eu fazia Hoje em Dia aos sábados, antes de me mudar para Nova York. Aí eu fui para Nova York, e aí quando eu voltei para assumir todos os dias. Mas antes de ir para Nova York, eu fazia uma edição de sábado do Hoje em Dia, que era um game show, tinha competição de famosos e tal. Ele era um pouquinho diferente do Hoje em Dia de segunda a sexta. Era uma edição um pouquinho mais leve, mais game mesmo. Nossa, Hoje em Dia é um programa que durou muito tempo, teve uma audiência fantástica, né? E como é que era isso? Tinha um entrosamento muito grande ali na equipe, o diretor também. Sim. Ele foi transformador, né? Foi maravilhoso, porque a gente se inspirou, Hoje em Dia foi inspirado nos morning shows americanos, né? Então, Good Morning America, Today Show, essa é a inspiração. Ter um pouco de informação, jornalismo, de forma mais leve. E tinha uns desafios também, né? Tinha, muita brincadeira. Isso era bem legal. Foi bom, foi uma fase muito legal. Para mim foi uma escola ótima. Porque foi uma maneira de eu migrar para o entretenimento. Bombou. Foi uma maneira de migrar para o entretenimento com informação, trabalhando o jornalismo. Então, foi mais fácil para mim. E essa coisa de sair do jornalismo, né, de ir para o entretenimento, você tem muita flexibilidade, Obrigado. É versátil e você consegue transitar. E você fez muito bem. Muito obrigado. Foi difícil? Você teve algum obstáculo? Eu, por exemplo, saí, né? Eu apresentei 7 anos e meio o Jornal da Gazeta.
com o Rodolfo Gamberini, e agora a gente está fazendo esse canal no YouTube e tudo, que tem uma pegada, claro, não é tão informal, mas tem uma pegada mais leve. Do que a bancada, desafio também, né? Claro. Para você, o que foi mais difícil? Não, no começo a gente fica pensando o que pode e o que não pode. Você acaba tentando se proibir de algumas coisas. Então, a gente pode brincar, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E aí, para isso, você tem que contar muito com a tua equipe, você tem que contar com a orientação, tem que contar com um bom diretor que sabe que você está fazendo essa transição. Porque tem uma linha tênue, né? Para você entender o que você pode e deve fazer. Mas assim, quando você quer fazer e se joga, tem que se jogar mesmo. Com o coração. Porque se você ficar também muito, não, isso eu não quero, aquilo eu não quero, isso eu não faço, aquilo eu não faço, aí você não vai migrar. Então você tem que acreditar nisso. Mas para isso tem que ter alguém te dizendo, vai tranquilo, manda pau, tá legal. É importante isso. Legal. Eu lembro que eu fiz uma brincadeira, isso para mim foi muito interessante. Foi o melhor sinal que eu tive ali do que eu deveria fazer, de como eu deveria conduzir isso. A minha primeira participação no Hoje em Dia foi só para cobrir uma semana de férias do Brito. Isso foi muito antes de eu começar a fazer os sábados. Antes de eu começar a fazer os sábados. Era só uma semana de férias. Pois bem, a semana de férias dele aconteceu exatamente uma semana de férias depois da minha. Então, eu cheguei de viagem na segunda-feira já para apresentar o Hoje em Dia. Então, não fiz piloto, não fiz nada. Eu cheguei lá, entrei no estúdio e aí sentei no local lá onde a gente ia fazer, no sofá. Já estava lá, estava a Cris, o Du e a Ana Hickman, estavam os três lá. E a gente começou ali e falou, eu cheguei, sentei, e eles fizeram, o movimento de câmera vai ser assim, a grua vai descer, a câmera grande vai descer, vai parar em você, e você faz a abertura, e aí anuncia, diz o que vai ter no programa e tal. Beleza. Então, só vamos passar esse movimento, tá? Só para você saber onde a câmera para e tal. Beleza. Sentou e parou. Aí veio a câmera e tal, e estava todo mundo assim, a primeira vez que alguém entrava para substituir. Você era âncora também, do Jornal da Casa. Eu fazia outro jornal na emissora. Aí quando a câmera veio, para fazer uma brincadeira, para descontrair a galera, né, o pessoal da equipe que nunca tinha trabalhado comigo, o pessoal sente mais à vontade, eu brinquei. E falei assim, bom dia, meu nome é Celso Zucatelli, eu vou ficar aqui uma semana porque o Brito Júnior se afastou para fazer um implante de cabelo, então para vocês se acostumarem com alguém com topete, foi só pra galera descontrair. E a galera riu e tal. Pronto, beleza. Então tá bom, agora sério. Aí o diretor entra no talkback, no alto-falante, e fala, faz isso mesmo na abertura. Eu falei, faz isso o quê? Não, a mesma brincadeira. Eu falei, não vou fazer isso. A mesma brincadeira. De jeito nenhum, não vou. E o Brito vai ficar bravo comigo. Não, cara, é isso. Você precisa fazer isso. Essa ideia. Ele estava me mostrando o que de fato deveria acontecer. Ou seja, que era pra fazer. Seja você mesmo. Isso. A brincadeira que eu fiz fora do ar, num programa de entretenimento, ela cabe no ar. É isso. Ele estava ali me dando uma pista de como aquilo deveria ser conduzido. Legal. Entendeu? E a gente colocou uma música, Gui, tem como você soltar mais um pouquinho? Que na realidade... Eu amo. Essa música traz alguma história pra você do Frank Sinatra? Como que é? Ele representa... Sim, meu pai. Meu pai era apaixonado por Frank Sinatra e eu aprendi a ouvir Frank Sinatra com o meu velho. E essa música para mim é muito importante. Muito importante. Enfim, né? Tudo que mexe com as nossas emoções tem momentos bons e ruins, né? Claro. Eu aprendi a gostar de Frank Sinatra com meu velho e tal. E essa foi uma das músicas que a gente tocou na cerimônia de cremação dele, por exemplo. Lógico. Que era uma homenagem a ele. Meu pai também. Foi Trem das 11, que o pai adorava também. E, claro, o hino de São Paulo. Você também é São Paulino? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essas músicas trazem lembranças, né? É impressionante como a música mexe com a gente. Mexe demais. Parece que a gente está no momento, como todos os sentimentos que a gente tem, assim, voltam, né? Quando a gente escuta aquela música. No meu caso, meu pai era My Way. Ah, que coisa linda. E é muito lindo quando eu escuto a música, eu lembro muito do meu pai. É isso. E aí meu pai, falando sobre isso, ele era um excelente orador. Ah, que legal. Ele declamava poesias, era um excelente orador. E eu sempre quis trabalhar, ser igual meu pai. E aí eu falei, pai, eu quero aprender a falar igual você. Ele falou, filha, todas as vezes que te convidarem para fazer uma entrevista ou para falar na escola, você vai falar.
porque a experiência é muito importante. Não tem nada né? melhor do que isso. Você que faz media training, sabe, a experiência, você se colocar disponível, porque ali você, eu acho que eu poderia ter melhorado isso, eu poderia ter falado, e você vai se observando também e vai Sim. melhorando. E ali a gente colocou aqui na parede, só para representar, só para você sentir, alguns grandes oradores aí da história. Mandela, Na verdade, americanos, Mandela, Jobs. o Luther King, Barack Obama e Steve Jobs. Legal. E é interessante que essas pessoas nos inspiram, né? Elas têm essa emoção na fala. Você tem algum grande ídolo, assim, que você, na realidade, falou, não, eu quero trabalhar com comunicação. Eu, no meu caso, foi meu pai, e aí depois eu fui seguindo outras pessoas que eu, na realidade, admiro. Você tem algum ídolo, assim, que, na verdade, falou, não, esse cara, até na área de jornalismo, por exemplo? Então, eu vou ser muito sincero, eu tenho vários ídolos, eu sou um apaixonado por televisão e eu sou um apaixonado por oratória, eu gosto muito disso. Também. Eu gosto de ver bons discursos, bons palestrantes, eu gosto, me faz bem. Mas eu caí nesse mundo muito por acaso, Estela, eu era muito menino, eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. Então eu não sabia o que eu queria fazer. Eu ia fazer um intercâmbio, eu ia viajar, eu ia ficar um ano fora, não rolou, essa viagem não rolou, e aí o meu falecido pai, falou assim, cara, presta vestibular para qualquer coisa. Faz qualquer coisa, porque daqui a um ano você tranca, se você resolver viajar, ou se você se formar, você vai ter 20 anos de idade quando você se formar. Então você é muito novo, você vai poder fazer outro curso e tal. E aí eu acabei, entre algumas coisas que eu prestei ali e tal, eu fiz a opção pelo jornalismo, eu me encantei, eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano de faculdade, e aí fui trabalhar no Estadão, e aí eu me encantei, aí eu nem quis viajar, nem quis fazer o intercâmbio na época. E aí... Você não fez nenhum teste vocacional, nada? Não, fiz nada. Fiz nada, menina. Eu prestei umas coisas muito engraçadas. Eu prestei engenharia agrícola, medicina, tudo que você pode imaginar. Eu falei direito, porque meus pais eram advogados. Então, eu não sabia, eu não tinha ideia do que eu queria. A profissão me escolheu, não fui eu que escolhi. A profissão me escolheu, o trabalho me escolheu. Eu me encantei... Ainda bem que a profissão te escolheu de forma certeira, Ainda né? bem, Porque sorte minha, meu. Obrigado, graças a Deus. Olha, eu decidi que eu queria ser jornalista já quando eu estava trabalhando no Estadão. Não foi na faculdade, não foi no curso, porque eu já estava fazendo o curso e durante o curso eu estava em dúvida ainda. Porque no curso a gente ficava muito junto com a galera de publicidade, o primeiro ano é igual, e aí eu ainda estava na dúvida. Eu queria, se eu de repente mudava para publicidade. Aí eu fui trabalhar no Estadão e aí não tinha mais o que fazer. Aí o bichinho me pegou. E aí depois você trabalhou em rádio também? Sim, porque o Estadão tinha a Rádio Eldorado. E aí eles tinham uma cabine de rádio lá, eu vi que tinha essa cabine de rádio, eu me ofereci para fazer umas coisas, eu comecei a fazer uma experiência em rádio, comecei a trabalhar um pouquinho em rádio, eu trabalhava no Jornal do Carro, e na Eldorado eu trabalhava com o Joel Leite, que tinha a coluna Jornal do Carro. Aí eu comecei a fazer isso, jornal e rádio, e logo depois eu comecei a fazer jornal e televisão. Eu fiquei fazendo Estadão paralelamente aos outros durante muitos anos. Eu só decidi efetivamente pela televisão quando eu já era apresentador e eu já tinha cargos de chefia nos dois e eu fui obrigado a escolher um para poder assumir efetivamente a responsabilidade que estava sendo entregue, né? Aí depois você foi para a televisão também, trabalhou como repórter. A gente falou aqui sobre o Barack Obama e você cobriu, já viu de perto, cobriu as eleições. Como que foi isso? Você me perguntou de um ídolo, esse cara é um ídolo para mim. Eu acho ele incrível. Acho que não só pelo que eu vivi, por eu estar lá, mas pela representação dele para o mundo, né? A eleição do primeiro presidente negro nos Estados Unidos. Cara, isso é sensacional. Isso para mim foi um privilégio. Quando eu terminei a transmissão da posse, eu fui na data da eleição para Washington, eu morava em Nova York. Mas além das viagens que eu fiz durante a cobertura, eu fui no dia da eleição e fui no dia da posse. O dia da eleição foi incrível, foi muito legal, foi maravilhoso e tal. Mas o dia da posse foi ainda mais marcante. Por causa do discurso também. E a alegria das pessoas na rua, Estela. Foi um negócio, porque no dia da eleição eu já presenciei ali um engajamento do americano maior do que normalmente acontece. Normalmente não é assim. Eu já tinha ido cobrir outras eleições, não morando, mas já tinha ido. E você já estava há quanto tempo em Nova York? Eu fui para isso. Eu fui para isso. Então eu estava lá já há quase 2 anos. Já estava quase 2 anos. Isso já foi a conclusão disso, né? Então, já era o final. Eu vim embora logo depois da posse. Depois da posse, eu voltei para o Brasil. Então, estar ali, né, no dia da posse dele, quando eu terminei a transmissão da posse, eu peguei a minha câmera e eu fui pro meio das pessoas.
Porque eu não conseguia parar de registrar aquilo. De tão bonito que foi. De tão legal que foi. Então esse cara, pra mim, é um grande ídolo. Eu sou muito fã dele. Adoro dizer que ele me segue no Twitter. Ele te segue. Olha, que legal. Adoro. Tem uma frase dele ali que é bem legal. A mudança não acontecerá se nós tá bem longe ali esperarmos por outra pessoa ou se... Ih, tá longe demais. Vê se você consegue pegar pra gente. Dá uma lida aí pra gente. Ou se esperarmos por algum outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais esperávamos. Nós somos a mudança que buscávamos, ou que buscamos, acho que é buscamos, está escrito. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas é exatamente isso. Yes, we can. E a gente pode mesmo. E ele mostrou isso. E ele mostrou, e é um cara fantástico. Então, são figuras que, graças a Deus, estão melhorando e melhoraram o mundo. Agora, o interessante, além dessa questão de você transitar, que a gente falou, né, no jornalismo, no entretenimento e conseguir falar informações diferentes, você também dá Media Training, faz palestras e ainda negocia com os clientes. Tem MBA em finanças, tem essa área administrativa dentro de você também. Parabéns. Obrigado. Porque é muito versátil mesmo. Obrigado. Como que é isso? O MBA eu fui fazer porque eu cobri economia. E cobrindo economia, eu não me sentia preparado o suficiente para traduzir a economia para o telespectador. Tá. Economia não é um negócio fácil, só que é essencial. O americano cuida melhor do seu dinheiro porque ele aprende a cuidar do dinheiro desde sempre. Isso é uma coisa muito comum na educação americana, coisa que nós não temos. Nós não temos. A gente não aprende a lidar com o dinheiro. A gente não é educado para isso. E nem agora na escola, vai ser nem em casa. fundamental. É fundamental. No futuro, a gente não vai ter emprego, aquela coisa de carteira assinada. A gente vai ter trabalho, então a gente vai ter que saber muito bem lidar com essas economias financeiras. A gente tem que saber fazer isso. E nós, formadores de opinião, nós, jornalistas, comunicadores, a gente tem uma missão de ajudar as pessoas nisso. Se a gente falar de forma simples, a gente está ajudando a população, a gente está ajudando nesse processo. Pois bem, eu falava sobre economia e eu queria estar mais preparado para ouvir o economista e traduzir o que ele está falando para o meu telespectador, para a minha telespectadora. Então eu fui fazer um MBA. Foi isso. Só que, obviamente, isso agregou outras informações para mim. Você faz um MBA é uma coisa mais completa do que simplesmente traduzir termos. Ela está bem, né? Está ótima. Então é algo mais complexo e mais completo. E eu aprendi muitas coisas. Então, enfim, isso me ajudou na gestão de negócios. A gente tem comércio, tem franquia, então a gente tem outras coisas e, obviamente, que isso me ajudou. Na parte de media training, de treinamento, de palestra, eu faço desde os anos 90. Nos anos 90 eu comecei a fazer isso. Estava fazendo uma entrevista com um executivo de uma empresa de tecnologia que estava chegando ao Brasil. Já estava no Brasil, mas estava se instalando mais oficialmente no Brasil. E aí eu estava fazendo uma entrevista e ele estava com muita dificuldade de dar essa entrevista. Muita dificuldade. E aí eu parei a entrevista e falei algumas coisas para ele e tal, para dar um pouquinho mais de segurança. E a entrevista seguiu e terminou. Quando eu terminei essa entrevista, o diretor de comunicação da empresa veio falar comigo. Você dá media training? E eu perguntei para ele, o que é isso? Eu não sabia, nunca tinha feito. Não, isso que você acabou de fazer, de ajudar o cara. Falei, não, mas já que você está falando, agora eu dou. Então o que é? Aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer nessa empresa, aí comecei a pesquisar, aí eu fui ler, aí fui ver o material americano, que tinha um material muito grande que eles têm. Americanos que... Aí eu fui treinar isso, fui entender. Isso virou um negócio muito importante para mim durante muitos anos. Treinar executivos, treinar políticos, treinar empreendedores para dar entrevista. Eu comecei a fazer isso, eu gosto muito de fazer, eu faço muitas empresas isso. Especialmente para quem é porta-voz, né, para os líderes das empresas. E aí essa história acabou crescendo a pedido desses caras para que eu treinasse os outros funcionários. E eu adaptei esse treinamento e transformei em palestra. Aí eu acrescentei, obviamente, outros elementos, não apenas esses. Se você quiser pôr ela no chão, pode pôr. Você quer ir pro chão? Pode pôr que ela vai passear. Vai lá. Acho que ela quer, né? Vai dar um rolê. Ela cansou. Não, eles gostam de colo, viu? Eles são muito fofinhos. Né? Eles pedem. Eu amei, eu queria ficar mais com você. Eles pedem. E aí eu comecei a palestrar. E aí eu fui adaptando as palestras à necessidade do cliente. Então, dependendo do tipo de empresa, eles precisam de alguma coisa. Uma empresa mais focada em vendas, eu faço uma palestra mais motivacional, com essa pegada. Uma empresa de comunicação, eu faço mais com os cuidados do conteúdo e... Eu vou adaptando. Cada palestra é um estilo, né? Eu dei 3 palestras esse mês, eu estava comentando com eles aqui, eles foram também cobrir a palestra.
Uma foi motivacional, a outra foi como falar em público e a outra já era sobre RH, sobre como as pessoas se adaptarem ao novo mercado futuro. E, na realidade, nós como jornalistas, a gente consegue fazer essa tradução daquela informação para passar para as pessoas. É isso, exato. E olha, um bate-papo muito gostoso hoje com você aqui. Obrigado, tô adorando. Muito obrigada pela sua presença. Valeu. E eu queria agora, só pra gente terminar, falar um pouco desse lado humano seu. Né? Que assim, você é um cara super agradável. Obrigado. Com as pessoas. Eu peguei informações de bastidores, as pessoas falam assim, Stella, você vai amar conhecer o Celso. E eu queria contar isso aqui. Obrigado. Inclusive, os nossos repórteres cinematográficos trabalham lá na emissora e me falaram que você é, da mesma forma que você está na TV, você é nos bastidores. Então, isso é difícil na nossa área. Tem muita gente que é estrela. E você poderia ser uma estrela, porque já chegou num patamar incrível. Então, eu te chamei justamente por você ser esse ser humano lindo. Te agradeço, de coração. E obrigada aqui pela sua participação. E principalmente uma pessoa que gosta de animais, porque eu acho que todo mundo que gosta de animais, que tem esse carinho com os cachorrinhos, eu acho que é uma pessoa realmente sensível. Obrigado. Então, parabéns pelo carinho que você tem e pela família com a sua esposa também. Obrigado. A gente não falou dela aqui, eu achei bem interessante. É nenhuma figura, companheirona. Sempre estão juntos, né? Ali eu fiquei sabendo da história de Nova York, que ela teve que deixar o emprego dela. Largou a carreira dela para me acompanhar. Então, parabéns pela sua família. Obrigado. E obrigada pela participação. Eu que agradeço, foi uma alegria. Assim como você disse, o pessoal quando falou, olha, a Stella vai te entrevistar, então fizeram uma propaganda enorme, né? Enorme, só falaram bem de você e eu estou comprovando que eles me disseram a verdade. Muito obrigado. A gente acabou não se esbarrando na emissora, né? A gente não deu tempo. Você chegou e já tinha saído. Mas tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de trabalhar junto. Não faltarão. Tenho certeza absoluta. Muito obrigado, parabéns pelo que você está fazendo. Eu acho que a televisão está em todos os lugares hoje. Televisão é isso, a televisão é o tipo de conteúdo que a gente produz, mais do que a mídia, mais do que a caixa, não importa. O importante é a gente fazer conteúdo de qualidade como você está fazendo. E se esse conteúdo está chegando às pessoas via internet, via sinal de satélite, via ar, não importa. O importante é a gente fazer material de qualidade. Isso é o que vale, porque isso nunca vai perder, isso nunca vai sair de moda. Ai, que bom. Nunca vai sair de moda. Então, parabéns pelo que você está fazendo. Obrigada. Isso é muito legal. Obrigada, viu? Parabéns, grande sucesso. Abraço, Valeu. Sucesso para você. Beijo. Beijo. Obrigado. Com Titãs. Tá aí, vamos fechar. Meu som preferido. Neta Pi.